Então, gente, nós vamos dar continuidade ao que a gente conversou na semana passada, para quem estava aqui de manhã, uma instrução sobre o livro de Gálatas. Nós vamos estudar esse livro, né, nas manhãs de domingo. Eu queria que você ficasse motivada, para a gente ter esse tempo. Convide outras pessoas, amém? Porque tem muita coisa boa para a gente tirar da parte de Deus, pela instrução desse livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então tem muita instrução que a gente recebe, coisas que nós vamos aprender a partir de hoje e trazer para os nossos dias atuais também, amém? Então eu vou, na semana passada eu dei uma boa introdução do livro de Gálatas. Se você não ouviu e quer pegar essa série bem completa, o áudio eu creio que ele já está disponível no YouTube, eu não sei, senão não vão estar disponibilizando logo, né? Mas aí tem uma introdução, é uma história muito bacana, né? Mas quem estava aqui pegou direitinho, e a gente vai entrando no livro, literalmente a partir de hoje, para esses dias. Então isso é ensino, isso é para o seu aprendizado, né? Nós estamos, né, na nossa escola dominical, e a gente tem a oportunidade de aprender da parte de Deus nesse tempo, para o nosso crescimento, para entendermos por que de fato nós estamos aqui, qual é o propósito da nossa existência, a vontade com Deus, e desenvolver bem a sua vida. Você desenvolvendo bem a sua vida, você desenvolve bem a sua casa, a sua família, os seus, a sua rua, né? O ambiente onde você está, onde você atua, isso é bom demais. Então quero que você fique com expectativa. Semana que vem o pastor Vantos vai dar continuidade e a gente vai trazendo, porque também para aqueles que não fizeram rema, vai tendo mais ou menos como a ideia de uma aula do rema, porque eu quero também que muitos dos nossos irmãos que estão aqui, que não fizeram rema, ano que vem ingressem na escola, e vai ser um tempo maravilhoso para o desenvolvimento e o crescimento dessa igreja, tá bom? Graças a Deus. Dona Josinete não pôde vir hoje de manhã, ela está com compromisso com a minha filha da escola dela, e aí ela, infelizmente, não está comigo aqui, mas vamos dar continuidade. Eu queria que você já abrisse no livro de Gálatas mesmo, já no capítulo 1. Graças a Deus, que bom que você veio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fico feliz e animado por sua vida, por você ter se esforçado para estar aqui, amém? Glória a Deus. Todo mundo está com o livro de Gálatas aberto aí já? Maravilha, capítulo 1 de Gálatas. Ok, como eu falei a semana passada, né, isso é uma instrução de Paulo, ele escreveu aos Gálatas, e essa carta ela tem um propósito. Qual era o propósito? Corrigir, né? Alguns estudiosos chamam de a carta magna do Evangelho, né? É a carta, constitui-se como uma carta à liberdade cristã. Por quê? Porque talvez, né, essa carta é uma carta, essa epístola de Paulo aos Gálatas, ela é tão importante, eu queria que você prestasse atenção nisso, ela é tão importante, que se Paulo não tivesse se posicionado com essa carta, com essa epístola enviada à região da Galácia, se Paulo não tivesse se posicionado em escrever uma carta corretiva, né? São instruções, são correções, são cobranças, exigência de Paulo, por causa de um evangelho que ele tinha pregado, e agora, né, como eu falei na semana passada, os judaizantes desceram e começaram a aplicar um evangelho misturado, um evangelho diferente. Esse é o nosso cuidado para os nossos dias atuais. E é uma coisa que nós precisamos nessa igreja começar a corrigir pensamentos, né? Pessoas que às vezes vêm de outros ministérios que tinham linhas fora mesmo, infelizmente, do ensino daquilo que a gente tem pela palavra. Nós não temos uma Bíblia do Ministério Verbo da Vida, mas da palavra de Deus mesmo, e a gente quer corrigir isso. Então Paulo, ele estava corrigindo, né, erros gritantes de outros ministros que desceram para, né, vamos dizer assim, quase que perturbar o evangelho, fazendo outro ensino. Essa carta, ela é uma carta que ela tem esse papel. Por causa dessa carta, para você ter ideia, por causa dessa carta, o apóstolo Paulo, né, ele, não por causa da carta, mas pelo que estava acontecendo na região da Galácia, por um ensino diferente, o apóstolo Paulo teve que subir para Jerusalém, para o convívio onde ficava, né, os cabeças da igreja, para expor o que estava acontecendo, levando alguns irmãos com ele. E quando chegou lá, houve um concílio, creio que o primeiro concílio da igreja, aonde foi passado tudo a limpo. Paulo chegou e expôs o evangelho que ele tinha pregado, e depois ele expôs o que estava acontecendo na região da Galácia com outros, né, com uma outra proposta de evangelho, onde as pessoas estavam forçando a barra para que aquelas pessoas que já tinham nascido de novo, elas circuncidassem,
né, e de que houvesse circuncisão. É como hoje de manhã eu estava em casa pensando, né, sobre um tema que a gente vai entrar aqui sobre maldição hereditária, né, campanha disso, campanha daquilo outro. A gente vai entrar nessa igreja, né, nesses dias também trazendo ensino sobre essas coisas, para a gente entender se esse evangelho ele é funcional ou ele não anda, ou ele não é, né? Porque muitas vezes a gente já conhece o evangelho e depois que a gente está no evangelho, aí a gente ainda fica, né, enveredando por caminhos que o evangelho já resolveu. E essa falta de consciência faz com que a gente não usufrua plenamente daquilo que nós já conquistamos no Senhor. E a gente fica tentando ainda outras saída, outro tipo de saída, e a gente não concorda porque o evangelho, né, a Bíblia diz: se verdadeiramente, né, o Filho te libertou, se o Filho te libertou verdadeiramente, você é uma pessoa livre. E esse evangelho e essa carta de Paulo tinha esse propósito, amém? Instruir. A gente vai entrar, vai estar ensinando nela por isso aí. Naquele concílio, Paulo foi aprovado lá, né? E depois que houve esse concílio lá em Jerusalém, né, para os que estavam em Jerusalém, eles autorizaram que mandaram pessoas como Silas, que estava lá em Jerusalém, mandaram que Silas descesse para a região da Galácia, acompanhasse o apóstolo Paulo, né? E ele foi como que alguém vindo, né, lá da igreja, lá de Jerusalém, aprovando o evangelho que Paulo pregava, dando testemunho que o Paulo pregou estava certo, e que aqueles ensinos que foram fundamentados de forma diferente, estava sendo fundamentado de forma diferente, fosse negativado, né? E para isso levou uma testemunha com isso, para você ver como essa carta é importante. Então entenda a importância dela por outro aspecto também. Se não fosse, né, essa forçada de barra do apóstolo Paulo, talvez nós tivéssemos um outro evangelho, o evangelho misturado aqui ainda. Imagina, porque foi toda a região da Galácia, a importância do apóstolo Paulo, né, no que ele ensinou, e depois, se Paulo não corrige isso, o evangelho poderia ter partido por um outro caminho. Porque eles estavam fundamentando o evangelho da graça. E a fundação, talvez, naquele tempo, né, como era a igreja primitiva, talvez o fundamento tivesse sido um fundamento errado, se não fosse esse cuidado do apóstolo Paulo. E hoje a gente estivesse ainda circuncidando aqui, fazendo coisas que não deveria. Então, se não fosse esse posicionamento do apóstolo Paulo, nós estaríamos perdidos. Por isso que a igreja, ainda nos dias de hoje, tem que se levantar corrigindo erros. Corrigindo erros atuais. De pessoas que se levantam com pensamentos, pegando versículos isolados na Bíblia, pegando direcionamento e não olhando para todo o contexto da palavra, irmãos. Então o Rema, ele tem esse papel. Você está aqui e ainda não estudou no Rema, o Rema ele tem esse papel de fundamentar a verdade da palavra dentro de você. É importante que todo cristão, né, no nosso ministério, da nossa igreja, ele se esforce, né? Mesmo tem que haver um certo sacrifício, porque demanda tempo. São 2 anos, mas são 3 vezes por semana, tem uma mensalidade, mas é uma escola que vai fundamentar coisas maravilhosas dentro de você. Ou seja, não vai fundamentar algo novo de fora, vai fundamentar a palavra dentro de você, aquilo que você não conhece ainda, mas é a palavra, para que a gente corra bem essa carreira e essa igreja, amém? Capítulo 1, né, no verso 1, a gente leu aqui, eu quero voltar nele, diz assim, Paulo, isso é Paulo se apresentando através dessa carta, e Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou de dentro dos mortos. E a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vossa vontade, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Okay? Vamos acompanhando essa leitura comigo aqui. Paulo se apresenta de forma muito forte aqui no início, você percebe, né? E só, eu não estou me apresentando para vocês, primeiro, não é por homens. Antes que alguém se levantasse dizendo: ei, mas deixa eu te falar, Pedro me ensinou diferente. Beltraninho, né, que veio de lá, me ensinou uma forma diferente aqui. Paulo está dizendo: ei, eu não estou me apresentando por homem aqui para vocês, não. Primeiro, o evangelho que eu estou apresentando para vocês, eu quero te dizer, não partiu de homem, não é de homem algum. Posicionamento firme, irmãos. Você, quando lê essa carta, leia com um entendimento diferente. Não é uma carta poética. Paulo não estava rindo, escrevendo: ei, tem que lembrar os meninos da região da Galácia que a coisa foi agitada por lá, não. Paulo está se posicionando.
Ele está levando a sério. E ele começa a dizer, esse evangelho não veio de homem, não estou aqui por homem nenhum. Eu estou da parte de Deus, um evangelho de quem eu aprendi. Porque é interessante, irmão, saber que Jesus, quando ele estava com os discípulos dele, ensinando sobre a ceia, né? E ele falava sobre a ceia, e ele viveu isso com os discípulos. Ele disse, tome o pão, toma o cálice. E ele disse que ele tomou, e disse na frente dos discípulos, ele disse, toma agora, né, coma, né? Eu quero que vocês depois façam isso em memória de mim. O apóstolo Paulo não estava nessa festa, ele não estava nessa ceia, ele não estava. Mas depois, Paulo narra isso lá em 2 Coríntios, esse fato da ceia, mas não foi porque ele aprendeu dos discípulos, foi os discípulos dizendo, Paulo, tudo bem, que bom que você chegou no evangelho agora, nós vivíamos com o mestre, e eu quero te dizer que teve uma certa vez que ele fez esse ritual da ceia aqui, ele disse que a gente desse continuidade. Não foram os discípulos que disseram a Paulo, Jesus veio, apareceu para Paulo, né, e ensinou para Paulo diretamente. Jesus queria um homem firme, né? E ele encontrou em Paulo essa determinação. Um perseguidor da igreja. Ele encontrou esse cara é bom para levar o evangelho. Então é o seguinte, em vez de outras pessoas passarem para ele, eu mesmo vou passar para ele. Jesus já tinha partido para o Senhor, já estava com o Senhor, né? Já tinha subido, ascendido aos céus. Mas ele apareceu para Paulo e ele contou a narrativa da ceia. Que ele começa a dizer assim lá em 2 Coríntios, né? 1 Coríntios, ele começa a dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, ele recebeu de quem? Do Senhor. Foi o próprio Deus ensinando. Então Paulo, ele tinha autoridade para corrigir a igreja, para andar com a igreja, porque ele disse, eu tenho aprendido de Deus, diretamente dele. E eu quero te dizer que a capacidade, o poder criativo, a liberalidade que Deus colocou dentro de você, é para isso também. Tem coisas que Deus quer te ensinar na tua meditação, na tua casa, no teu quarto. Ele quer que você pegue um versículo que talvez você nunca aprendeu na igreja, que você nunca conseguiu resolver aquilo dentro de você, e de repente você está em casa, na sua oração, buscando ao Senhor. Era o que esses homens faziam. E Deus chegar de forma mansa e clara, te ensinar. E você ouvir a voz do Espírito ensinando, te comunicando coisas, você ganhar essa liberdade de dizer, rapaz, Deus me ensinou sobre isso. E quando você sabe que foi Deus, você ganha uma autoridade. E ninguém mais vai contrariar aquilo que foi firmado dentro de você. Então Paulo estava com esse cuidado. Por isso que ele faz, eu não aprendi de homem algum, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Um homem que não conviveu com Jesus fisicamente quando Jesus estava na terra. Ele não teve, talvez, não sei nem se isso era uma tristeza para Paulo, mas talvez Paulo almejou muito, desejou muito isso. Entende isso? Porque foi tão pertinho, quando Paulo teve um encontro de Jesus com o Senhor, ele já tinha ido, amém? Então ele continua dizendo, né, no 6. Aí Paulo começa, preste atenção à carta que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas. Ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro tipo de evangelho, um evangelho diferente. Ó Paulo fazendo uma colocação, ele diz, rapaz, eu estou admirado de vocês, como que pode isso? É assim mais ou menos que a gente acompanha, irmãos, nos ensina, no rema, no aconselhamento da palavra, quando a gente vê pessoas, em tão pouco tempo, depois de serem tão instruídas, elas começarem a tomar outros caminhos. Eu fiz um rema com uma pessoa, e depois eu tive essa sensação de Paulo. Eu digo, rapaz, eu fico admirado. O que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela fez um rema comigo, crente, estudou. 2 anos depois, essa pessoa era testemunha de Jeová. Rapaz, isso é um engano muito do inferno, irmãos. Porque eu respeito as pessoas que seguem essa religião, mas eu não compactuo com as ideias dessa religião, porque está completamente fora do contexto. Eu nem sento e nem discuto com o pessoal. Respeito eles, mas eu nem sento para discutir, nem para discutir o evangelho com eles, porque aquilo cauterizou na mente deles de uma forma que é difícil tirar. Eu nem vou perder meu tempo com essas pessoas discutindo isso, porque é muito fora da realidade, não tem como, né? Você não tem base bíblica, e a gente não tem outra base, se não for a palavra de Deus, é a Bíblia que está para nós. E Paulo, ele diz assim, eu fico tão admirado de vocês, tenham passado tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Percebe isso? Quando alguém quiser colocar um outro tipo de informação para dentro de você, irmãos, é como nossas convicções a respeito do dízimo, né? Chega uma pessoa e diz assim, o dízimo na verdade era da lei.
Essa ideia de aplicar o dízimo no tempo atual está errado. Um infeliz dizendo que o dízimo era da lei, né? Não sabe nem o que é lei, ele não sabe nem o que é Antigo Testamento, lei. Não estuda, irmãos. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, para quando a gente falar, não falar besteira. E quando a gente falar, só fala aquilo que a gente tem conhecimento. Aquilo que a gente não sabe, a gente não se arrisca para não cometer delitos. Isso é um delito. Temos que ter cuidado com essas coisas. Então o dízimo não era da lei. Não existia lei. O dízimo, Abraão deu o dízimo quando não existia lei. Então se ele deu naquele tempo, o dízimo é para qualquer época. Então esses fundamentos que viriam ensinando, fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas ficassem com instruções erradas da palavra. E quando as pessoas ficam com instruções erradas da palavra, elas continuam sendo prisioneiras, presas, não têm liberdade. Essa é a nossa carta magna. O evangelho que nos libertou de muitas informações. Porque pode ser que hoje nós fôssemos vítimas, se não fosse a posição do apóstolo Paulo através dessa carta. Olha que coisa interessante. E ele continua. Estão pervertendo o evangelho de Cristo, né? Querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra quer dizer, seja amaldiçoado. Agora Paulo não está dizendo, mesmo que viesse um demônio do inferno e pregasse um outro evangelho. Não, ele está falando se viesse um anjo agora. Como que o cara se garante desse jeito, gente? O cara se garante demais, porque o cara diz assim, se vier descer um anjo, mesmo que você identifique que esse anjo desceu do céu, e ele prega um evangelho diferente do que eu preguei para você, seja amaldiçoado esse anjo, ou a ação dele, ou a atitude dele. Olha que coisa, irmãos. Como é bom você andar com a sua consciência livre em Cristo Jesus. Como é bom você ter consciência e autoridade de poder falar da palavra. Como é bom você andar livre. Porque por mais que alguém te jogue uma pedra, por mais que alguém te resista por causa do evangelho, mas se a tua consciência diz, mas eu estou fazendo a coisa certa, irmão, você é uma pessoa cheia de autoridade. E as garantias de Deus, elas estão disponíveis para você. A Bíblia diz que por causa dessa atitude, porque você está guardado no esconderijo do Altíssimo, seguindo a vontade dele, ele diz assim que praga alguma vai chegar à sua tenda, mal algum, né? Debaixo das asas de Deus você vai estar seguro. Pressões vão ter, mas maior é o galardão que você vai ter depois. Maior é o presente que você vai ter, são essas garantias. Agora, eles queriam colocar, como eu gosto de falar aqui nessa igreja, um evangelho negociado, um evangelho que agradasse, né? Mais ainda que nós, mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho, pregue evangelho que vá além do que vos tenham pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Percebe que isso não é uma cartazinha qualquer, poética? Não foi para os meninos, né? Percebe que Paulo, ele está indignado. Essa carta é uma das cartas de indignação. Não era com o povo. Paulo estava indignado com o evangelho e com a informação diferente que estava sendo dada. Um evangelho que fosse mais fácil, que coubesse no nosso bolso, que tivesse a nossa altura, que nós aguentássemos. Não, irmãos, o evangelho que a gente prega, que a gente tem que pregar, é o evangelho que Paulo pregou, o genuíno. E evangelho não é para frouxo, não. Evangelho é para quem quer realmente entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus requer preço, requer renúncia. Requer enfrentar circunstância, oposição. Se você, irmãos, não está pronto para enfrentar a oposição, a gente precisa estudar mesmo essas manhãs de domingo. Porque quando a gente terminar aqui, você vai estar pronto para enfrentar qualquer oposição aí fora ao evangelho. Mas se você sai com a bandeira do evangelho, não tenha medo, né? A Bíblia diz que você está guardado à sombra do Todo-Poderoso. Tem garantias da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas a gente ainda, muitas vezes, a gente precisa sofrer o mesmo martírio para que o evangelho chegue limpo do outro lado. Às vezes a gente tem que ser esse coador mesmo, segurando aqui. E o papel disso aqui da gente nessa igreja, nesse ministério Verbo da Vida, no Rema, na escola de ministros, na escola de missões, é sermos o coador daquilo que não presta, para transitar para a vida aí fora um evangelho bom, através da sua vida, com bom testemunho. Amém? Você está aqui? Graças a Deus. 9, diz assim. Aí ele faz essa repetição com força. E no 10.
Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Está vendo aí, ó? Ele disse, rapaz, eu não estou aqui para agradar a ninguém. É interessante quando Jesus fala para as pessoas, Paulo se identificando com a verdade do evangelho, que é o evangelho. Jesus se identificando, o que é que Jesus diz, né? Ele disse, olha, deixa eu te falar, você está pensando que eu vim trazer paz nas famílias? Parece ser muito contraditório, parece ser loucura. Ei, ele falando isso, ei, eu não vim trazer paz. Aí você, mas como? Jesus disse, a minha paz eu vos lá dou, mas vamos entender, vamos estudar, irmãos. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão entre pai e filho. E ele começou, eu vim trazer divisão entre as pessoas. Não porque ele queria trazer divisão, irmãos, nem provocar problemas e trazer uma vida, né, louca no meio das pessoas. Não, ele estava dizendo, a questão é que quando eu cheguei aqui, eu cheguei tão sério com uma coisa que aconteceu com Paulo. Eu quero que aconteça comigo, irmãos. Eu quero que aconteça com você. Você chega tão sério que quando você chegar a apresentar um evangelho de repente para uma pessoa e aquela pessoa se converter, foi o que aconteceu comigo. Eu estava no meio da rua, tive uma experiência com o Senhor Jesus, me converti dentro de uma família que não era nada, porque ela dizia que tinha uma tradição religiosa, mas na verdade não era nada. Não conhecia nada. Uns tolos, vamos dizer assim, era a minha família, éramos nós, tolos, ignorantes a respeito dos céus. É isso que o mundo é, ignorante. E se esconde por trás de uma religião. E aí, quando essa verdade se revela a nós, e agora nós somos libertos, porque a palavra liberta, agora nós vamos, né, com a verdade, e você não pode chegar lá negociando nada com ninguém, você tem que chegar com a verdade. E quando você chega com a verdade, o que é que vai acontecer? Na minha família, rejeição, quase apedrejamentos, conversinhas, né? Não, chegou ele, cala, né? Resistência, não é assim? Resistência. Meu irmão, é só uma questão de tempo. Mas quando você não abre mão da verdade, e a sua vida agora começa a mudar por causa do evangelho, e você começa a desenvolver, e as pessoas começam a dizer, rapaz, o louco está melhorando de vida, está crescendo, está se desenvolvendo, está sendo sério, mudou o caráter, filosofia de vida, atitude, comportamento. O evangelho transforma pessoas, irmãos. Se o evangelho não está transformando a sua vida, é porque é negociado. Preste atenção que você está fazendo coisas que não deve, mas se você for íntegro e sincero com esse evangelho, o papel dele é mudar a sua vida, não tem como. Não tem como, não venha me dizer, você não tem um convencimento para mim, de que dizer, pastor, eu faço as coisas certinhas na minha vida, e nada muda. Então você está se achando coitadinho de Jesus. E eu vou te falar, não existe coitadinho de Jesus. Não é isso? Alguém uma vez veio para mim, me provocar e dizer assim, se Deus é bom, porque fica aquelas pessoas pobres na porta da igreja pedindo esmola lá, miserável, e outros estão tão bem. Eu digo, eu faço, né? Os que estão bem estão andando em fé, respondendo a palavra, e esse miserável não está respondendo a palavra. Ele quer ser coitadinho, quer viver a vida dele de coitadinho, vai ser coitadinho a vida inteira. Deus não pode fazer nada por ele, porque é uma escolha dele, o livre-arbítrio está lá. Ele que escolheu, agora manda esse desgraçado se levantar aí, começar a confessar a palavra, começar a querer fazer alguma coisa na vida, pregar o evangelho, para ver se não vai mudar a vida dele. Muita gente gosta de ser coitadinho, irmãos. Aleluia. Então esse evangelho, né, que Jesus começa a apresentar, ele disse, eu não vou agradar a homem não. Então Jesus disse, eu vim, vou causar problema mesmo, mas infelizmente, né, Jesus estava dizendo, eu não posso negociar isso. Vai ter divisão, vai ter, porque vai se converter um, vai quebrar o pau, o negócio vai acontecer, mas a verdade precisa ser aplicada, irmãos. A gente está vendo isso no nosso país, na política, como é que está aí. Tem gente que quanto pior, melhor. Então ela não quer um sistema bom, ela quer o que seja bom para ela, que se dane os outros. Mas quando diz, não, vai melhorar para todo mundo, mas vai piorar o meu. Cara, mas vai melhorar para todo mundo, depois o teu melhora, se ajunta aos outros. Não, eu quero resolver o meu problema. Tem gente que quer o evangelho que seja bom para ele. Faça desse jeito, a gente aqui e os outros. Não, irmãos, não funciona desse jeito, só funciona com verdade. Amém?
E toda mudança de mentalidade tem um custo. Toda transição requer um preço. Então precisamos ter disposição para pagar o preço do evangelho limpo, do evangelho real. Porque enquanto não tiver na medida, vai sendo examinado, né? Vai olhando, passou, não está bom ainda não pode ser liberado não. Tem que ser liberado dentro da totalidade daquilo que Deus quer. 11. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que se separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detenção. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. É bom a gente aprender por ensino, porque a gente começa a descobrir coisas que a gente não via muito. E Paulo estava falando como ele era no judaísmo, zeloso das tradições, da religião, né? Mas ele diz, quando eu aprendi daquele, né, que veio e mudou a minha vida, ele disse, então, ele revelou Cristo em mim. E Paulo aqui nessa carta de Gálatas, ele novamente, depois que ele prega o evangelho, ele disse, olha Gálatas, eu voltei novamente a interceder pela vida de vocês depois desses episódios, né? Até gemer, né? Até chorar no espírito, para que Cristo fosse, né, formado em vós. Então ele começa a falar aqui que sobre ele, né, Cristo, né, se revelou nele. Precisamos entender o propósito da cruz, irmãos. Precisamos descobrir o propósito da cruz exatamente. Quem era o propósito da vinda de Jesus, né? Por que Jesus? É impressionante que eu vou ensinar a aliança de sangue, e eu começo a falar com os alunos no Rema, e eu pego pessoas que já estão no evangelho há tanto tempo, e eu digo, rapaz, me diga o seguinte, por que exatamente foi o sangue de Jesus que te salvou? E é impressionante, irmãos, como nós somos ignorantes. Ignorantes é não saber, é não ter conhecimento. Como nós somos ignorantes dessa verdade. As pessoas ficam assim, mais ou menos como aquele personagem da televisão antiga, que fica assim, né? Não sabe responder. O sangue, não sei. Eu digo, mas não poderia ter sido qualquer parte do corpo, o tecido. Imagina, a orelha de Jesus me salvou. Jesus doou sua orelha por nós. Jesus doou sua perna por nós, né? E as pessoas não sabem por que o sangue, porque é um dos tecidos do corpo. Foi o sangue, não foi qualquer outra coisa. E a gente tem que ensinar muitas vezes isso dentro, né, do Rema. E quando eu chego, é impressionante como a maioria das pessoas, eu digo, levanta a mão aí. Às vezes 1, 2, que consegue, né, definir por que o sangue. É impressionante como Cristo não está revelado ainda na plenitude em nós. Precisamos entender o evangelho. Por isso que o Rema tem matérias específicas para isso. E se você não fez o Rema aí, eu quero te convidar a fazer o Rema, mas não senta lá como se você estivesse num culto. Senta como você está aqui agora, uma sala de aula. É um aprendizado, é ensino, é instrução, para que possamos crescer, porque só a verdade dentro de nós nos liberta. O que é nos libertar, irmãos? É agora a gente fazer a coisa certa, porque a verdade se revelou para nós. Isso não é bom? Aí eu estou no 15, é isso? 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez. Então quem era que estava lá, lá em Jerusalém? Os apóstolos, os que fundamentaram primeiramente antes de Paulo. Paulo disse, eles já estavam antes de mim. Mas ele sabe por que eu não fui para lá? Porque o que eu sei é o que eles sabem. E eu quero te dizer que eu também aprendi de Jesus essas coisas. Está vendo a experiência que Paulo teve diretamente com o Senhor Jesus? Que maravilha, gente. A ponto de dar garantia, ele disse, eu nem fui para lá. Paulo estava munido de tanta verdade, irmãos, de tanta experiência. Agora, Paulo se destaca porque Paulo é um cara chato. O que é um cara chato? Deixa eu dar uma instrução. Eu tive um professor na 5ª série, quando eu estudava na 5ª série. Era seu Severino. Alguém conheceu o seu Severino, professor de matemática aqui, nessa aula aqui? Conheceu o seu Severino? Tem mais alguém que conheceu o seu Severino? O Severino era
um negro, né, de um caráter particular. Ele vendia, como é que chama esse pessoal que vende ingresso, fica comprando para vender? Cambista, ele era cambista, me lembro do seu Severino. Ele era o vigia da escola de aplicação aqui atrás. Agora não tinha cara mais chato que ele, não. Você já estudou na escola daquele cara que é chato, que quando ele faz, ei, os alunos fazem, todo mundo entra na sala, não fica ninguém. Pronto, seu Severino, ó, quando alguém dizia seu Severino, misericórdia, irmãos. Era um negócio de louco, então todo mundo tinha que correr, porque seu Severino já vinha. Se seu Severino não batia em ninguém, era um cara posicionado. Era um cara de respeito, era um cara de moral. Era um cara que tinha autoridade, porque era um cara certo. Podia cobrar. Que maravilha, seu Severino. Então ninguém gostava de seu Severino na escola, exceto o pastor Norberto, que não era pastor ainda. Era um jovenzinho. Eu gostava de seu Severino, sabe por quê? Porque nunca tirei menos de 10 nas provas de seu Severino. Está entendendo? Porque quando você se submete à orientação, ao ensino, à verdade, à integridade, olho no olho, respeito, lealdade, alguém sério, alguém comprometido com você. Ele era comprometido com a escola, com os alunos, irmãos. E a galera já queria oba-oba. Então, para mim, Paulo era o seu Severino daquele tempo. Quando Paulo chegava, fazia as coisas. Então, quando começaram a dar ouvir a outras coisas, o apóstolo Paulo foi muito chato em mandar essa carta abusada para aquele pessoal. Mas era um pai querendo corrigir e colocar a verdade de volta no coração deles. Como é importante isso, gente? Eita, já? Meu Deus. Você não voa, né? Então, aí vamos lá, no 18. Decorrido 3 anos, então eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com eles. Cefas é Pedro. E permaneci com eles 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor, que era o irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto, que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Sicília. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, porque não foram igrejas que ele fundamentou. Ouviam somente dizer, aquele que antes de nós perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ele está dando testemunho do que aconteceu com ele. Vai para o próximo, no 1 do 2. Diz assim, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, que eram os parceiros dele de trabalho. Subi em obediência a uma revelação, ou seja, ele teve uma revelação e se submeteu a essa revelação e foi para Jerusalém. Quem era Jerusalém? O primeiro centro da igreja, da fundação da igreja de Cristo. Porque o segundo centro, como eu falei na primeira aula da semana passada, era onde? Antioquia da Síria, porque tem outra Antioquia que ele pregou o evangelho, que era a Antioquia da Pisídia, na região da Galácia. O segundo centro de onde Paulo saiu era a Antioquia da Síria. E diz assim, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego. Esse assunto aqui, ele está muito mais aberto, mais abrangente no livro de Atos. Esses livros, eles se casam aí. Acho que lá para o capítulo 14, 13, 14, por aí, esse assunto está bem exposto no livro de Atos, se a gente for estudar. Aí Paulo começa a dizer, eu subi para lá para pregar para eles, mostrar para eles o evangelho que eu preguei. Vamos lá da continuidade, né? Porque é assim, os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ou seja, ele estava com Tito. Tito foi tentado, olha o evangelho misturado que faz, a entrar em estado de circuncisão. Os que estavam lá, né, tinha muitas pessoas de fora que não conheciam nada do evangelho, mas eles queriam, né, observar, né, a liberdade que eles tinham com Cristo Jesus. Que liberdade é essa? Pessoas que só vêm muitas vezes na igreja, ver como a gente se move, como o culto de terça-feira passado mesmo, né? Um culto que envolveu um certo mover, para a gente muito normal, mas para o mundo aí é escândalo.
Aí vem aqueles que não concordam com isso, vem aqui, vê, fica fazendo um pré-julgamento, fica sentado ali atrás, acha que isso é uma grande besteira e cria problema dentro da igreja, quando nós poderíamos ser unidos para fazer um evangelho mais forte. Aí o que acontece? A gente cria resistência no ambiente, fica dando ouvido, né, a vozes que não devem ouvir, a vozes estranhas, e aí o Espírito vem para um ambiente desse aqui, querendo curar, sarar, restaurar, fazer alguma coisa, mas não pode. Porque tem contradição. Por isso que a gente tem que ter cuidado de aprender também a lidar com a presença do Espírito de Deus. E ele continua. No 5. Aos quais nem ainda, por uma hora, nos submetemos. Você viu isso aí, gente? A resistência se levanta, pessoas começam a se posicionar ao contrário. Paulo disse aos quais, a esses, nenhuma hora nós nos submetemos, em momento algum. E ele diz assim, nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Sabe, irmãos, a gente não pode aceitar uma outra coisa que não seja bíblica, por isso que é bom você fundamentar-se bem na palavra. E o ensino, ele tem esse socorro para nós. Se nós nos fundamentarmos nessa verdade aqui, irmãos, o Evangelho não vai permanecer entre vocês, entre a igreja, entre o corpo de Cristo. O evangelho puro, o evangelho genuíno, ele vai ter um outro tipo de evangelho. E esse outro tipo de evangelho não tem a presença do Espírito. Por isso que tem muitas missas melhoradas por aí. Cara, vamos para um culto, é só uma missa melhorada. Não passa disso, não tem o poder no Espírito, não tem a presença do Espírito. Tem só letra. E pessoas vão morrer porque elas se alimentam e na letra não tem vida. Mas a palavra que tem vida. E esse é o evangelho que nós defendemos, somos defensores da fé aqui, o evangelho da graça. E eles, para que o evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens, esse digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Que cara abusado esse apóstolo Paulo, não é não, gente? Eu fico pensando nessa carta dos Gálatas, depois voltando para Jerusalém. Porque sempre tem um entregão, né, que manda, né? Tu viu que o pessoal falava as coisas para Paulo, né? Paulo dizia assim, ó, eu ouvi falar, Coríntios, que alguns entre vós, então era porque tinha uns fofoqueiros da gota, né, que ia lá. Mas tem uns fofoqueiros santos e tem outros que são os desgraçados. Tem uns que é por causa do evangelho, em defesa do evangelho. Outro é só para tumultuar. Entende isso? Então eu fico pensando quando essa carta chegou lá em Jerusalém. Os caras disseram, rapaz, será que o pessoal de Jerusalém está sabendo dessa carta de Paulo? Cara abusado, gente. Mas quem tem autoridade fica abusado mesmo, ninguém pode dizer nada. Você está coberto de razão, vou fazer o quê? Contra a sua autoridade, contra o que você tem. Não adianta nada, ele disse, eles não me acrescentaram nada. Eram antes de mim, se era alguma coisa, né? É por isso que eu fico com cuidado, eu vi alguém postar essa semana aqui, numa do WhatsApp, não sei quem foi, eu fico só de vez em quando observando algumas coisas, e alguém postou lá dizendo, tipo assim, essa coisa da gente ficar procurando os grandes ministros, os nomes, rapaz, quando Deus quer falar, Ele vai falar por qualquer pessoa que Ele esteja disponível, uma pessoa simples. Então fica com expectativa de que quando as pessoas venham aqui, elas preguem um evangelho genuíno. Firme, aprendeu para fazer isso. Eu recebi um testemunho maravilhoso da pregação do Marcelo essa semana na escola de ministros. Testemunho do tipo assim, rapaz, foi a melhor pregação da noite. Dava para ver nos olhos da bancada. Está aprendendo e está passando para frente, ousadia. Evangelho é isso, irmãos. Estamos aqui para transferir o evangelho de Cristo, a verdade. Não tem negociação. Entende isso? Então, de repente, Deus quer usar uma pessoa simples aqui. Então, às vezes a gente fica procurando os nomes. Rapaz, quem está pregando hoje na igreja de Zé Pinheiro? Oxe, então hoje eu vou. Tolo. Entendeu? Você não venha para a igreja, por isso que eu não faço escala, divulgo a escala aqui. Né? Os pastores. Tem domingo que os pastores chegam aqui e dizem, pastor, quem vai pregar hoje? Entende isso? Eu não divulgo escala. Só quando a gente está dentro de um evento, até por honra, talvez a um dos nossos ministros, que é do ministério, que é a autoridade, pastor,
Pelo amor de Deus, mas não, já chega. Quem disse bando aqui? Né? Pastor João, Guto, amém? Se vocês quiserem uma ministração com o pastor Bando, fica à vontade, eu não quero não. Tá fora. Eu quero ficar com as ministrações da internet dele, mas ele mesmo não dá mais não. Então a gente trazer esses homens, a gente honra uma autoridade dessa assim, pelo respeito, pela honra, são cabeças sobre nós. Mas a escala semanal, essas coisas, a gente pretende porque eu quero que você venha com expectativa de receber de Deus, independente da pessoa que vai estar aqui. Porque pode ser que você venha aqui e nem receba do ministro, mas receba de outra pessoa que esteja aqui, que é o ministro. Através de uma palavra, de um abraço, de uma coisa que aconteceu. Essa é a nossa expectativa. Um corpo cresce desse jeito, irmãos, em unidade. Aleluia. Onde é que eu estava mesmo, gente? No 6. E quanto àqueles que pareciam, pronto, estou falando sobre isso. Então, essa influência, ele está falando, essas pessoas, elas não me acrescentaram nada. Isso é uma soberba de Paulo? Não, não é uma soberba de Paulo. Sabe o que acontece, irmãos? É porque é o seguinte, você é tão importante para mim, para o meu crescimento, eu preciso de você. De seus atos, de suas atitudes, estou aqui também para te servir. Entende isso? Mas eu tenho a Deus. Agora nós não estamos num tempo, né, da lei, onde quando nós queríamos acessar a Deus, nós só íamos através do sacerdote, que não. Levar nosso animalzinho lá, oferecer, para ter um acesso, para tirar os nossos pecados, e depois a gente saía na condição ainda de pecador e não resolvia a nossa vida e ficava dependendo do sacerdote. Nós somos auxiliares uns dos outros, agora você é rei e sacerdote. Fomos livres, ou seja, significa dizer o que é que eu estou dizendo para você. Se o pastor não tiver, não tem problema, Jesus está. Se o seu amigo espiritual não tiver, não tem problema, o Espírito Santo está, Deus está. A Bíblia diz que está aberto, o véu já se rasgou de cima para baixo, então você tem acesso direto ao trono. Se você quer receber alguma coisa da minha vida, estou aqui disponível. Se eu precisar de você, eu quero que você esteja disponível para mim. Porque eu vou acessar Deus, também posso acessar através da sua vida. Deus pode me acessar através da vida de uma outra pessoa, isso é normal, mas diretamente também, por um relacionamento de intimidade. Então Paulo criou uma intimidade tão forte com Deus, um relacionamento tão profundo com Jesus, que ele estava dizendo, essas pessoas elas não me acrescentaram nada, porque o que elas que tinham para me dizer, aquilo eu já sabia diretamente de Jesus. Vamos lá? 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, o que é o evangelho da incircuncisão? Ele foi confiado aos gentios, né? Ele diz o evangelho da incircuncisão, daquelas pessoas que não eram circuncidadas, que elas não tinham aliança com Deus. Ele foi enviado para os gentios nesse tempo. Quando ele me viu que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, que é o evangelho da incircuncisão e o da circuncisão. Pedro estava levantado para os judeus, ele pregava para os judeus. E o que era que Paulo tinha que dizer? Tinha que tirar os costumes judaicos, a cultura judaica do tempo da construção do judaísmo, da lei, até que Cristo viesse. E Pedro agora estava dizendo, ó, isso aqui não precisa mais fazer, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo, isso aqui, esses rituais lá não acontecem. Você agora é livre, você já nasceu de novo, não temos mais que viver, o seu acesso, né, foi aberto ao trono da graça. E Pedro tinha que passar para aqueles que eram da lei, da circuncisão, o evangelho. E quanto a Paulo, né, Paulo tinha essa proposta, foi para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não tinham aliança, que não era da comunidade judaica, que não era circuncidado, nem precisava mais circuncidar agora. Já que não era, não precisava mais. Como eu e você não somos e não precisamos. Né, especificamente para os homens. Né? Aí ele diz assim, e quanto àqueles que, no 7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja, eles estavam conhecendo a graça. Disse, rapaz, Paulo não foi para lá e ele não disse que ele expôs o evangelho? Disse, eu expus o evangelho que me foi dado. Quando eles viram aquilo, eles ficaram impressionados, né, com essa estrutura daquilo que Paulo pregou. E disse, rapaz, só pode ter partido do Senhor mesmo. Aí ele diz assim, a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas
me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, estenderam a destra, a mão direita, apertaram a mão deles e disse: vocês têm que ir para os gentios, nós vamos para os judeus. Aí ele diz assim, e quando, no 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Eles ainda deram uma orientação para eles. Por que Paulo estava se submetendo? Porque Paulo estava se submetendo a autoridades. Era uma coisa que Paulo tinha cuidado. Eram os que estavam lá em Jerusalém. Vou estar encerrando agora. Ok? Aí vamos só no 12 aqui. Ele diz assim, com efeito, quando porém Cefas veio a Antioquia, aí ele está falando assim, ó, quando ele estava lá em Antioquia, quem é Cefas, gente? Pedro. Ele diz assim, quando Cefas veio a Antioquia, eu resisti-lhes face a face. Outras versões dizem que ele resistiu ele na cara, porque se tornara repreensível. Ou seja, Pedro, o nosso querido Pedrão, que andava com Jesus, né, veio para Antioquia, eles estavam reputados como coluna da igreja, era antes do apóstolo Paulo. Aí ele chega lá em Antioquia, meio molenga, com alguns comportamentos que Paulo não concordou, irmãos. Rapaz, como é bom você andar íntegro em alguma coisa, porque você fica com muita autoridade. E Paulo está dizendo aos Gálatas, por que Paulo está contando essa história para os Gálatas? Porque Paulo está dizendo, rapaz, eu vou contar como é minha posição dentro do evangelho, inclusive com aqueles que pareciam ou que eram colocados como colunas antes de mim. Como foi que eu atuei? Só para você ser sério comigo, se eu atuei com ele desse jeito, se eu não concordei com a coisa que o pastor João Roberto fez, né, eu quero te dizer que eu também não vou concordar com o que você fez, não. Entendeu? Porque eu fico com o evangelho, não fico com os homens. Era esse posicionamento. E é esse evangelho que eu quero que você esteja ouvindo nessa manhã, que você coloque para dentro de você. Não abra nem para um trem, meu irmão. Não abra não. Né? Fique firme. Mesmo que alguém diga, mas você vai sofrer uma perca. Rapaz, pelo evangelho eu estou pronto para sofrer essa perca. Foi o que Paulo disse quando foi para Jerusalém. Não, você vai morrer, vai morrer, vai morrer. Estou pronto para morrer. Mas eu não vou abrir mão do evangelho. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, diz que comia com os gentios, está falando de Cefas, diz que ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Pronto, quero encerrar com isso. Olha que vergonhice aqui, gente. Um crente, né? Que safadezinho aqui, rolando aqui, Pedrão. Né? Falar mal de Pedro agora um pouquinho, né? Da atitude dele, não dele, mas de realidade. Pedro estava lá, comendo com os gentios, a galera de Paulo. Não, Paulo, o evangelho é evangelho da graça, é para o gentio, é para os judeus, é para todo mundo, não tem grego, não tem ninguém, não, Paulo, eita, Paulo, dá licença que eu vou aqui no banheiro, entendeu? Quando viram os caras chegando, os caras da circuncisão, e a turma estava chegando por lá, tal, e Barnabé, vendo o pessoal de Jerusalém, vendo o pessoal do Ministério Verbo da Vida, Guto, que fazia uma média com o pessoal também, né? Querendo ficar contra Paulo. E Paulo chama esses caras de dissimulado. Sem vergonhice, gente. Falta de caráter, de atitude. Ou é ou não é. Não tem negociação. Isso é meninice. Você nem sabia que essa carta era isso tudo, né? De Paulo aos gentios. Só lia ela poeticamente, né? Ah, eu resisti a Pedro na cara. Resisti a Pedro na cara mesmo. Ei, Pedro, não é desse jeito não, né? Rapaz, eu resisto a você, essa atitude aqui não dá certo não. Viu, aqui em Antioquia não. Está fazendo essas coisas lá em Jerusalém, fica lá contigo lá, mas aqui não. O evangelho aqui é o mesmo, meu amigo. Aqui a gente não tem melhor nem pior não. Não tem esse negócio aqui, o evangelho é para todo mundo. Então nós vamos comer todo mundo junto, né? Então dissimulado, frequentando de forma diferente, fazendo média, né? Camaleão. Dependendo do ambiente, você fica com a cor do ambiente, né? Pregador tem uma cor, quando senta lá é diferente, está na rua tem outra cor, está no louvor tem uma cor, desce tem outra cor. Como é que está o ambiente? Eu quero ficar da cor do ambiente. Camaleão fica da cor do ambiente, para não ser pego.
para não ser pego, para ninguém acusar, né? Então, feito pessoas de mau caráter, né? Que não tem uma composição digna. Evangelho nos leva para um lugar de justiça, irmãos. Amém?